Bom dia, galera do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje já vamos iniciar com o nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade, faremos a página 36 e 37, tá? Hoje nós teremos aula de português, matemática e geografia. Hoje utilizaremos os 3 livros, certinho? Vamos lá! Só vai estar diferente as páginas do livro de matemática, que hoje nós vamos fazer a página 31, 32 e 33, de geografia a página 10 e 11 e de português a página 36 e 37, como a tia já falou no início da aula. Então, poucas páginas para que também vocês não fiquem sobrecarregados, certo? Então, bora lá. Peguem primeiro o livro de português, depois faremos matemática e, por último, geografia, certo? Bora lá, bora lá, bora lá. Chegando aí no nosso livro, na página 36, já tem assim, vamos ler imagens? É possível a leitura de imagens. Não tem aquele ditado que diz assim, eu já disse isso a vocês, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E hoje, muitos vestibulares, Enem, entre outras provas muito importantes que vocês irão realizar futuramente, pede que vocês façam a leitura dessas imagens. Então, por isso que é tão importante a gente prestar bem atenção nessa atividade de hoje e muitas outras que virão envolvendo imagens, tá bom? Bora lá! Pintura de livro infantil. Veja esta pintura que mostra algumas crianças. Observe com atenção os elementos que a compõem e depois responda as questões. Então, aqui nós temos uma pintura. O autor é Walter Farley. Foi pintada entre o ano de 1859 a 1929. O nome da tela se chama O Conto de Fadas e foi pintada aí olhos sobre a tela. Nós temos 3 meninas, né? Uma no meio segurando um livro, né? E provavelmente tem alguma imagem, né? Porque a atenção das meninas está focada aí no livro. Aparentemente elas estão num ambiente que parece uma sala, tem uns vasos de flor atrás delas, uma janela. Dá para ver até umas cortinas ali no cantinho, né? E aí vem as perguntas que nós iremos responder. Letra A. Quantas crianças aparecem na imagem? Muito fácil, né, gente? B. O que as crianças estão fazendo juntas? Vixe Maria, pergunta dada para vocês. C. Como você descreveria a expressão no rosto dessas crianças? Quando você olha para elas, será que elas estão entediadas? Será que elas estão concentradas? O que a expressão delas, do rosto delas, demonstra, tá? Vamos agora para a página 37. Observe como está o corpo das crianças sentadas. Qual é a posição do corpo delas? Elas estão sentadas de qualquer jeito? Como é que elas estão? B. O que essa posição indica em relação ao que está acontecendo na cena? Será que a posição que elas estão aqui está relacionada ao livro, à atenção que elas estão voltadas, que elas estão se voltando para a leitura, tá? Pensem aí. 3. Observe as roupas e os penteados das crianças. Como as crianças estão vestidas? Como está o cabelo delas? Aí são 2 perguntas, tá? Presta atenção. B. Pelas roupas e pelos penteados das crianças, que época a pintura retrata? Uma época antiga ou atual? Justifique sua resposta. Presta atenção que não basta você só colocar assim, antiga, sem justificar a resposta, sem explicar o porquê que você acha que é antiga, tá? 4. Em que parte da casa as crianças estão? 5. Observe as cores que compõem a pintura. Quais são as cores predominantes na pintura? Ou seja, quais são as cores que mais aparecem na pintura? B. Quais são as partes mais claras e iluminadas da pintura? E de onde vem a luz? Repare que são mais 2 perguntas na alternativa B da questão 5. C. Leia o título da pintura e responda.
Que personagens poderiam estar presentes no livro que as crianças estão lendo? Toda vez que o nosso livro aparecer esses quadradinhos com um balãozinho, quer dizer que é uma questão que você tem que fazer a oralização, responder para a tia Rosângela em forma de áudio, tá? E aí você me manda um áudio ou no grupo ou no privado, tanto faz, certo? Essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Muito fácil, né, gente? Hoje tá muito fácil. Agora vamos lá para o nosso livro de matemática. Vamos lá, meu povo, página 31 do livro de matemática, né? Ontem nós falamos sobre adição, nós fizemos cálculo envolvendo a soma, né? Hoje nós vamos fazer a subtração, diminuir, certo? E aí vamos lá, exercício 1. Veja a tabela a seguir a quantidade de pousos e decolagens de alguns aeroportos no ano de 2016. Aí tem uma tabela com algumas informações, vamos lá. Movimentação de aeronaves em alguns aeroportos em 2016. Aí tem o nome do aeroporto, né? O aeroporto, aí tem os nomes, né? Corumbá, Mato Grosso do Sul, Tabatinga, Amazonas e Boa Vista, Roraima. Movimento anual de aeronaves, pousos mais decolagens. Em Corumbá, 1.406. Em Tabatinga, 2.646. E Boa Vista, 5.972. A. Quantos pousos e decolagem houve a mais no aeroporto de Boa Vista que no aeroporto de Tabatinga em 2016? Observe abaixo como podemos resolver essa questão com o algoritmo da decomposição e complete. Então, ele pegou o número lá de Roraima, 5.972, só que aí ele decompôs, né? 5 unidades de milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. Pegou os dados ali de Tabatinga, 2 unidades de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Como não é possível tirar 6 unidades de 2 unidades, é necessário fazer uma decomposição, trocando uma dezena por 10 unidades. Então, vai ficar lá 5 dezenas de unidades de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e 12 unidades, 2 dezenas de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Quanto vai ficar? Quantas unidades de milhar ficarão? Quantas centenas ficarão? Quantas dezenas ficarão? E quantas unidades ficarão? Vocês é que vão me dizer. E aí ainda tem embaixo. Foram movimentadas aeronaves a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá. Então, aí você vai ter o resultado, quando você fizer aqui o cálculo das unidades milhares, a diferença, e aqui você vai colocar, certo? Aí diz assim na letra B. Agora, calcule com o algoritmo da decomposição quantos pousos e decolagens houve a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá. Depois que você tiver esse resultado, você vai fazer esse outro cálculo. Você vai calcular quantos pousos a mais o aeroporto de Tabatinga teve, né, do que o aeroporto de Corumbá em 2016. Aí você vai lá naquela tabelinha lá em cima do livro, você vai olhar aí quantos pousos o aeroporto de Tabatinga fez e o de Corumbá fez. O de Tabatinga fez 2.646, você vai escrever aqui 2.646, vai subtrair pelo número 1.406, que são os dados de Corumbá. Quando você subtrair, né, você vai ter o resultado de quantos pousos, né, tem de diferença de um para o outro, ok? Bora lá agora, gente, para a página 32. E aí diz assim, observe como podemos calcular o resultado de 9.876 menos 4.438 com o algoritmo usual e complete.
Então, nós temos lá 9.876 menos 4.438. Como eu disse ontem, toda a vida para sempre, começaremos todas as contas pela casinha da unidade. E aí, vamos lá. 6 menos 8. 6 não dá para eu tirar 8, então eu tenho que pegar emprestado para meu vizinho. Falei, meu vizinho, me empresta aí uma dezena, porque eu tô ruim das pernas, me empresta aí. Aí o 6 pegou a dezena aqui do vizinho emprestado e ficou 16. 16 menos 8 vai dar 8, ok? Muito bem. E o vizinho que tinha 7 dezenas, agora só vai ter 6, porque ele emprestou, certo? Aí vamos lá, para a próxima casinha da dezena. Aí vai ficar lá, 6 menos 3, vai dar 3. Siga a flechinha aí para você se localizar. Vamos lá para a casa da centena agora. 8 menos 4, fácil, né, gente? 4. E 9 menos 4 vai dar quanto? Aí vocês vão ter que responder aqui a continha final, certo? E fazer também aqui embaixo as decomposições que nós fizemos no exercício de ontem. É a mesma coisa. Vocês vão ver aí quantas unidades tem, quantas centenas tem, quantas unidades de milhar tem, e assim por diante. Aí na questão 3 da página 32, diz assim: foram vendidos 24 ingressos para um festival de música, mas somente 3.215 pessoas compareceram. Pessoas devem ir ao festival. Ora, sempre toda a vida, numa conta de subtração, o número maior vai na frente. Então, para eu saber quantas pessoas deixaram de ir, eu tenho que diminuir o valor maior pelo menor. E aí o resultado vai ser a resposta que vocês colocarão na linha abaixo aqui e farão o cálculo da conta. Não adianta só fazer o cálculo no celular não, viu, gente? Tem que fazer a conta. E o 4 diz assim: veja como a professora Paula começou a calcular o resultado de 18.589 menos 13.785 com o algoritmo usual e complete. E aí ela começou da casinha da unidade, olha lá. 9 menos 5, 4. 8 menos 8, 0 na casinha da unidade. Aí aqui na casa da centena deu ruim, porque 5 não dá para tirar 7. Então a centena disse assim para uma casinha da unidade de milhar: ô, casinha da unidade de milhar, me empresta aí uma dezena, porque aqui tá difícil, sabe? Eu não tô conseguindo aqui, tá ruim. Aí empresta, vai ficar 15 menos 7. E aí você vai colocar o resultado aqui, corta o 8, que ele vai emprestar. Aqui vai ficar 7. E assim você vai seguindo a continha, ok? E aqui do lado você vai responder também quantas unidades tem esse número, quantas centenas, quantas unidades de milhar e assim sucessivamente. Presta atenção no que a professora Paula está pedindo aqui. E na página 33, na questão 5, nós temos aí: observe a quantidade de carrinhos fabricados nos meses de outubro, novembro e dezembro em uma fábrica. Aí aqui nós temos um gráfico, temos aqui o mês de outubro foi fabricado 21.150, em novembro 25.070 e em dezembro 32.210. Quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais que no mês de outubro? Como eu já disse, pega o valor maior em uma subtração e diminui pelo valor menor. Então, você vai pegar aí o valor maior de dezembro e subtrair pelo valor de outubro, tá? Para saber quantos carrinhos a mais foram feitos. Aí, vamos lá. 6. Mateus quer calcular o resultado de 30.000 menos 11.017. Observe o que ele diz. Como seriam necessários muitas trocas, vou calcular o resultado da subtração 29.999
e 11.017 e depois... E qual é o resultado de subtração que o Mateus fez? Sigam o raciocínio de Mateus, que eu quero ver se vocês conseguem pegar aí essa charadinha, porque é uma charadinha, né? O valor que ele tinha que calcular era 30.000 menos 11.017. Mas ele pensou assim, como seriam necessários fazer muitas trocas, muitos empréstimos, vou calcular o resultado da subtração, 29.999 menos 11.017 e depois ele faria o quê, minha gente? É isso que eu quero que vocês tentem achar, certo? E faça o cálculo aqui que ele está propondo. O que Mateus deve fazer para calcular o resultado de 30.000 menos 11.017 usando o resultado da subtração que ele fez? E aí, aqui nesse caso, vocês não precisam enviar áudio, não. Aí, no caso, vocês têm que pensar para ver como é que vocês vão resolver essa questão, certo? Vou passar a bola para vocês. E aí, por último, mas não menos importante, teremos a nossa aula de geografia. Já peguem aí o livro de vocês. Na semana passada, galera, nós falamos aí de regiões, falamos aí dos estados, da posição do presidente no governo federal, do estadual na posição do governador e do municipal na do prefeito, né? Aqui nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Vamos aí ler a página 10, que diz assim: território e regiões. É muito comum dividir o território de um país em regiões. A regionalização é feita com base na escolha de critérios que permitam agrupar áreas com características semelhantes. Os critérios de regionalização podem se apoiar em vários aspectos: naturais, culturais, históricos, econômicos e etc. Isso significa que um mesmo território pode ser regionalizado de diferentes maneiras, dependendo dos critérios utilizados. Regionalizar é importante, por exemplo, para a realização de pesquisas que permitam entender as características de cada região de um país. Conhecendo melhor a realidade de um país, seus governantes podem administrá-lo com mais eficiência. Também é possível regionalizar áreas menores do que o território de um país. Observe o mapa abaixo, que representa uma regionalização do estado do Espírito Santo. Depois responda as questões. Então, aqui, né, nesse mapa do Espírito Santo, ele foi demarcado por várias regiões para ficar mais fácil aí localizar as partes que têm as mesmas características, como foi dito aqui no texto, tá? Vamos lá. Qual foi o critério utilizado para regionalizar o estado do Espírito Santo? Olha aqui no mapa, veja aí como é que ele foi regionalizado, como é que ele foi separado, né, em regiões. Em quantas regiões o estado do Espírito Santo foi dividido? Que órgão foi responsável por essa regionalização? Tem até aqui o nome da secretaria envolvida, né? Que órgão que fez essa divisão? Presta atenção aí. Aí nós vamos lá para a página 11. E diz assim: as regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, órgão que realiza pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil, divide oficialmente o território brasileiro em 5 grandes regiões. São elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós até fizemos aí nas apostilas passadas um mapinha e a gente pintou ali as regiões do Brasil, tá? Só estou falando para refrescar aí a memória. O IBGE se baseou principalmente em semelhanças econômicas e sociais entre as unidades federativas brasileiras, os 26 estados e o Distrito Federal.
para agrupá-las nessas 5 regiões. Então, aqui está dizendo como é que o IBGE se baseou em quê para construir essas regiões, né? Então, ele se espelhou aqui nas semelhanças econômicas e sociais dos estados do Brasil. Então, nós temos a região norte, a região nordeste, centro-oeste, região sudeste e região sul. Reparem que Alagoas, que é o estado de vocês, fica na região nordeste, assim como o estado que eu moro também, Pernambuco, né? 2. Com base no mapa das regiões do Brasil, responda as questões a seguir. A. Escreva o nome das unidades federativas que fazem parte da região em que você vive. Então, nós vivemos na região Nordeste. Então, você vai escrever o nome dos estados aqui da região Nordeste, certo? Fácil. B. Na região que você vive, há estados com litoral? Ou seja, na região Nordeste que nós vivemos, tem estados aqui que possuem praia? Quais são os estados do Nordeste aqui que possuem praia? Veja aí, pesquise aí. C. Quais são as capitais da região em que você vive? O que você sabe sobre elas? Descubra características semelhantes e diferentes entre elas. Então, essa pesquisa aqui, da letra C, vocês vão pesquisar e vocês vão registrar no caderno de geografia. Você vai pesquisar, né, quais são as capitais da região aqui do Nordeste. O que a gente pode dizer dessas capitais? A gente pode pesquisar as semelhanças dessas capitais e também as diferenças, né? Então, essa pesquisa vocês farão aqui, a parte lá no caderno de geografia. Não esquece de colocar o cabeçalho, data certinho, certo? Bom, gente, por hoje é só. Nós temos aí 2 páginas de português, 3 páginas de matemáticas, não conta a primeira que é a explicação. Então, no caso, seriam 2 páginas e 2 páginas de geografia com pouquíssimas questões. Então, tá muito tranquilo hoje também, tá certo? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e cuidem-se, tá? Beijo grande!